Os assuntos vão ser missões e evangelismo. Ver se eu consigo passar uma mensagem de missões e depois chegar a uma certa para a gente falar sobre evangelismo. Há uma passagem bíblica, ele é muito usado quando se vai falar de missões. Eu ouvi muitas vezes, muitas pregações no tempo que as igrejas, no mês de agosto, tinha uma semana dedicada a missões e geralmente se convidava um pastor, um missionário, passava aquela segunda a domingo, pregando a palavra, falando de missões, ganhando alma, edificando a igreja. Era sempre esse texto que lia, e o assunto é missões. Se eu começar com isso, Isaías 6, falei, não falei. Isaías 6 é o profeta Isaías. Ele começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, se encheu de fumo, conforme a tradução que tiver. Se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Maravilha, glória a Deus. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Podem prosseguir a leitura silenciosa que eu vou falar sobre o que segue depois. A situação de Isaías, ele se queixa que era um homem de lábios impuros. Era profeta de Deus, hoje é considerado o grande profeta, os grandes, talvez o maior, depois de Ezequiel. Mas ele confessa: eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. A situação de Israel estava tão ruim nessa época, e Deus disse para eles: olha, quando vocês multiplicam a oração, eu não ouço. Festa, lua nova, Páscoa, eu tenho um nojo de tudo isso que vocês apresentam para mim. Nem as orações dele Deus queria ouvir mais da situação que o povo estava. E você lendo Isaías 1 e 2, eu acho que já é o bastante para você ter uma ideia de como estava aquele povo. A ponto de dizer assim: não traga oferta que é de bode, porque para mim, quem mata um touro é como matar um homem. As ofertas dele, os louvores dele
não servia para nada. Deus estava aborrecido mesmo. Ele aborrecia essas coisas. Não é odiava, porque Deus não tem ódio. Aborrecia essas coisas. Era a situação de Isaías. Então o povo não estava bem, a nação não estava bem, os sacerdotes não estavam bem, os levitas que serviam no templo não estavam bem, e nem Isaías também. Mas numa situação dessa, ele fala no ano que morreu o rei Uzias, é porque não tinha calendário como hoje, né? O calendário era contado assim, por libertação, por libertador, por reinado, era assim. Então no ano que morreu o rei Uzias, era o mais perto de se achar a época disso aí. Eu vi o Senhor sentado sobre um trono, e o séquito enchia o templo, ou seja, estava cheio de gente, estava uma multidão. E conta ele que os querubins, perto daquele trono que ele estava vendo, diziam uns para com os outros acerca do Senhor que estava sentado sobre o trono. Não sentado no trono, mas sobre o trono. Dizia, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Foi uma visão maravilhosa. Pelo menos para Isaías foi maravilhoso o que ele viu. A glória foi tão grande aos seus olhos que ele disse, ai de mim, que vou morrendo, que estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Senhor. Aí um anjo pegou um cenário, pegou uma branca do altar e colocou nos lábios de disse, olha, a sua iniquidade foi perdoada, o seu pecado foi aniquilado. Ou seja, se era essa a sua preocupação, o seu medo de morrer, então você não precisa morrer mais, não tenha mais medo de morrer. Estava limpo. Aí diz, e depois dessas coisas, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu chamo a atenção para a diferença. Há uma diferença entre a pessoa que foi enviada por Deus, tem o seu valor. Quem foi enviada por Deus em nome do Senhor, e o outro que é no lugar de Deus. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Aí Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Então me perguntaram por que as redundâncias das escrituras. Porque às vezes a gente fica, envia-me fulano, beltrano, alguém está na cidade, tá? Isaías foi específico, envia-me a mim. Aí Deus disse, vai e diz a esse povo. Aí só no decorrer do livro de Isaías é que a gente vai entender melhor se ele foi enviado de Deus ou foi no lugar de Deus. Qual é a diferença? Está escrito que nós somos como reputados como ovelha para o matador. Mas disse, o cordeiro ele guiará mansamente. Mas qual é a diferença entre ovelha e cordeiro? A ovelha está ali, pode morrer ou não. Uma ovelha posta no matador pode ser escolhida naquele dia, pode até desistir e devolver para outro lugar. Mas reputado como ovelha para o matador, pode morrer a qualquer dia ou não. Agora o cordeiro é com certeza. Então havia
pessoas, arautos e sentinelas e profetas que eram enviados por Deus. E havia os que eram no lugar de Deus. Esses que iam no lugar de Deus, o Senhor chamava de ungido, que quer dizer Cristo. Esses que iam no lugar de Deus eram chamados ungidos, que quer dizer Cristo. Ele disse: não toqueis nos meus cristos, nem maltrateis os meus profetas. É que hoje está o pastor pesado, né? É ungido, né? Ungido, né? Maravilha. Todo mundo quer ser ungido. Agora eu quero ver quem quer ser Cristo. Não toqueis nos meus cristos, nem maltrateis os meus profetas. Tá? Na tradução, nas versões de hoje, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Aí os ungidos ficam assim: não pode me dizer de verdade, não pode falar mal de mim, não pode me olhar com cara feia, não pode fazer biquinho para mim porque eu sou ungido. Entendeu? Então, pegar essa palavra e colocar assim como uma redoma, eu sou ungido. Pois é, ele falou: não toquei nos meus cristos, nem maltratei os meus profetas. Cristos por quê? Porque toda pessoa que tinha, outra expressão, toda pessoa que tinha vontade de dar uma bofetada em Deus estava no profeta. Toda pessoa que tinha vontade de dar um murro em Deus e não podia, estava no profeta. E toda pessoa que queria rejeitar a Deus e não podia porque não via, rejeitava o profeta. Eu avisei, não estou exagerando não. Deus mandou Samuel avisar o povo que ele não queria um rei de Israel. E o povo insistiu: nós queremos um rei, queremos um rei. Aí Samuel foi se queixar para ele. Aí ele disse: não, não é você que eles estão rejeitando não, Samuel, eles estão rejeitando a mim. O Samuel, mas Senhor, já falei para eles o que é que um rei vai fazer. Já disse a eles que o rei de Israel é o Senhor. Mas o povo quer um rei, Senhor, o povo quer porque quer um rei. Ele disse: está bem, Samuel, você vai ungir alguém rei, como eles querem, e fica sabendo que não é a você que eles estão rejeitando não, é a mim que eles estão rejeitando. Porque Samuel estava no lugar de Deus. Essa é a diferença. Essa é a diferença. A quem enviarei e quem há de ir por nós. O que vai no lugar de Deus, o que vai na condição de Cristo, que é ungido, está sujeito a sofrer todas as coisas e ter as marcas de Cristo e ter o Espírito de Cristo. A Escritura fala, um versículo forte: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é Deus. O que isso quer dizer? Que não é de Deus, que não pertence a Deus? Não é que não é ungido, porque hoje se chama ungido. É porque não é Cristo, é o que foi enviado por Deus e não foi no lugar de Deus. Quem há de ir por nós. Não sei como Deus te chamou e como estaria te chamando nesta noite. Se é para você simplesmente ir ou ir em lugar dele ou no lugar dele. Pensa aí como ficou Isaías. Ezequiel, dá uma lida na história na história de Ezequiel para você ver quantas coisas. Olha, imaginem só. Deus chegou para Ezequiel e disse: olha, você vai ficar amarrado de cordas um ano, deitado do lado direito. E depois de um ano você vai virar, vai ficar mais um ano de corda deitado do lado esquerdo. E a galera crente quer ser ungido, quer ser Cristo, tem coragem? Ezequiel. Agora, por que isso aqui? Vai reclamar que ele vai dizer: é-me lícito fazer o que eu quero porque é meu, ou é mau teu olho porque eu sou bom? Jeremias ainda é criança. É para você discernir se Jeremias foi
enviado por Deus ou se foi no lugar de Deus. Ele disse, olha, eu hoje te levanto, Jeremias ainda menino, eu hoje te levanto contra o rei, contra o juiz, eu te levanto contra o escriba. Aí Jeremias disse, mas senhor, não diga assim não, porque eu sou uma criança. Ele disse, não me diga que você é uma criança, porque onde eu mandar, você faz. E que eu mandar falar, você fala. Vai! Vamos nessa! Isso é para ungido, que é Cristo. Imagina a diferença de paletó, gravata, carro do ano, etc. Imagina só. Missões, estou falando de missões. A quem enviarei e quem há de ir por nós? O que a gente imagina? Que ali estava no trono, tanto o Pai quanto o Filho. Estava ali no trono o Pai, querubim, serafim. Estava cheio de tempo. As portas se moviam com a voz. Quem há de ir por nós? No lugar de Deus e no lugar de todos que estavam ali dispostos a ajudar. Mas Deus chamou Isaías. As Escrituras dizem que os anjos gostariam muito de participar disso que você está tendo a oportunidade, que é anunciar as boas novas. Falar das boas novas. Bendito seja o nome do Senhor. Quem há de ir por nós? Aí, resultado. Quando Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim, querubins estavam interessados, os serafins estavam interessados, os anjos Michel, anjo Gabriel. Vocês não imaginaram por aí que falam de anjos, que estavam interessados nessa obra. Isaías disse, envia-me a mim. Aí Deus disse, vai. No lugar de... Não sei se Deus mexe com você nessa área de querer ganhar algo. Porque chega um ponto que você não suporta. Meu pai, como é que eu falo? Pastor, graças a Deus por ele e que me suporta. Começa a falar de almas demais. Começa a falar de almas para ele. E ganhar almas para ele. Que vai acontecer duas coisas. Alegria por ter sido chamado para isso. E tristeza por não ter conseguido transmitir o que grita ali dentro. É o exemplo mais perto que eu tenho. Provoca esse assunto para você ver. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Quando se fala em ganhar alma, o que é que você sente? O que é que mexe lá dentro? O que é que incomoda lá dentro ou não incomoda?